Salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai-o perpetuamente, a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Estamos reunidos aqui nessa noite, não apenas para fazer orações de petição, onde nós pedimos e buscamos algo da parte de Deus. Estamos aqui também para render graças ao Senhor com as nossas canções e com os nossos lábios declarar tudo que Deus tem feito pelas nossas vidas. Às vezes tomados pela ingratidão, ao olharmos e vermos algum problema nas nossas vidas, alguma coisa que ainda não foi resolvida, ou algo que até mesmo nos preocupa, rapidamente nos esquecemos de todas as outras coisas que Deus já fez e já operou. Às vezes os nossos problemas, comparados com aquilo que o Senhor já realizou nas nossas vidas, é algo tão pequeno, mas focamos nas lutas, olhamos apenas para as dificuldades e deixamos então de glorificar aquele que tem feito muito por nós. E os grandes feitos do Senhor, e o maior feito dele nas nossas vidas, foi ter perdoado os nossos pecados, através do sangue de Jesus Cristo, derramado ali na cruz do Calvário. Eu não sei se agora, neste momento, nesse exato momento que você está aqui, se tem algo que está preocupando o seu coração. Eu não sei se talvez existe um anseio do seu coração, ou até mesmo um pedido que você quer apresentar diante de Deus. Deus pode mesmo te visitar neste momento, Deus pode trazer paz ao seu coração, Deus pode aqui nessa noite ouvir a sua oração, a súplica que você apresenta diante dele, mas Deus quer também ouvir dos seus lábios o louvor que ele merece. Sabe por que Deus merece ser louvado? Porque ele é Deus, porque ele é bom, porque ele demonstrou o seu amor para conosco, tendo enviado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Só o fato de você estar vivo é motivos para louvarmos ao Senhor. Eu gostaria então de te convidar a exercitar este momento a sua gratidão. Feche os seus olhos e ao se colocar diante do Senhor, não se lembre ou não foque nos seus problemas, mas se lembre de tudo aquilo que o Senhor já operou na sua vida. E com seus olhos fechados, comece agradecendo. Agradeça a Deus pela sua família. Talvez a sua família não é perfeita, talvez a sua família enfrente também problemas e dificuldades, mas é a família que Deus te deu, é a família que o Senhor te presenteou, é a família que você pode nessa noite apresentá-la também diante do altar do Senhor. Talvez você nessa noite pode agradecer a Deus pelo corpo, pela vida, mesmo que você esteja enfrentando doenças, enfermidades ou lutas, você pode nessa noite louvar a Deus que tem o controle de todas as coisas. Você pode abrir os seus lábios neste momento e dizer: obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Senhor, porque apesar das lutas, nós temos o Senhor a quem nós podemos recorrer. Pai, nós nos derramamos diante de Ti nessa hora. Queremos, Deus, declarar que não há outro como o Senhor, e nós rendemos louvores ao Teu nome nessa noite. Nós queremos com toda a força do nosso coração dizer que não há outro tão digno como o Senhor, tão digno de ser louvado, de ser adorado. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor e toda exaltação. Este culto, Deus, é para o Senhor. Nós nos reunimos aqui nessa noite para ofertar a Ti aquilo que nós temos de melhor. Vamos ofertar nessa noite, trazendo ao Teu altar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas a oferta mais importante que temos para colocar diante do Senhor não são os nossos bens, mas é o nosso coração. Queremos entregar a Ti nessa noite a nossa vida, queremos tributar ao Senhor o louvor que o Senhor merece. Em tudo que acontecerá aqui, através das canções que serão ministradas, através da palavra, Senhor, que será compartilhada, que o Senhor seja engrandecido. Nós repreendemos agora toda ação contrária, todo poder de principado e potestade, nós repreendemos agora no nome de Jesus.
declaramos o teu governo sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Tenha, Deus, total liberdade, que os corações sejam totalmente envolvidos pela presença do teu Espírito, que as vidas sejam tocadas pelas canções e pela voz do Senhor que ecoará aqui nessa noite. Dedicamos este culto ao Senhor. Senhor, temos certeza que o Senhor está aqui. Primeiro porque a tua palavra diz isso e garante que quando nós nos reuníssemos em teu nome, o Senhor estaria ali se manifestando. E sabemos que o Senhor está aqui também, porque já podemos sentir a tua doce presença neste lugar. Envolve cada vida, cada mente, cada coração diante do Senhor. Dedicamos este culto a ti. Nos reunimos aqui nessa noite para engrandecer a ti, que é poderoso, grande, digno de todo louvor. Receba, Pai, a nossa adoração. Recebe, Deus, neste momento os nossos aplausos como declaração do nosso amor ao Senhor. Te amamos, Deus, e rendemos a ti o nosso louvor. A ti seja toda a honra, a ti seja toda a glória, a ti seja a exaltação que o Senhor merece. Te louvamos, Pai, no nome santo de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe nessa noite ricamente. Mais uma vez agradecemos a todos que nos visitam. Que a graça do Senhor seja derramada sobre o seu coração. Com você, então, musical Minha História, uma canção. Boa noite. Meu nome é William Duane. Nasci em uma cidade chamada Preston, nos Estados Unidos. Minha família vem de origem simples. Desde cedo eu me envolvi na igreja, pois todos eram da igreja também. Aos 10 anos de idade eu já tocava violino. Aos 14 já aprendia viola inglesa. Nessa mesma época aprendi a tocar órgão e com 15 eu já regia o coral da igreja. Sempre amei estar diante do Senhor, louvando ao Senhor, tocando na casa do Senhor. A minha família era uma família que estava todos os dias ali e fui envolvido por isso. Eu ajudei a revisar o Inário Batista. Muitas das canções do Inário Batista eu ajudei a compor também. Embora eu fosse uma pessoa muito envolvida com a música, o meu trabalho mesmo era na minha empresa. Eu era um empresário de sucesso. São atribuídas a mim mais de 70 invenções destinadas à área de madeira, da indústria de madeira. Deus me instruiu e me abençoou de forma que eu fui ricamente próspero e inventava máquinas, e com isso meu ministério na igreja não foi abandonado, porque mesmo sendo homem de sucesso, eu sabia que o meu sucesso maior era Jesus. Que tudo que eu tinha, embora parecesse muito aos olhos das pessoas, era nada, porque a cruz de Cristo era o mais importante. Embora tivesse fortuna, minha fortuna era para Ele. Cheguei a doar um órgão de tubos para a igreja. Cheguei a doar dinheiro para a faculdade batista. Se eu tinha alguma coisa, era porque o Senhor tinha me abençoado. E em nada eu me glorio, senão na cruz de Cristo. Quero estar ao pé da cruz, de rica fonte, corre franca salutar, no Calvário monte. Se na cruz sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio, a tremer
graça eterna achou-me, matutina estrela e raios seus mandou-me. Se na cruz sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, irás recordar-me dela sombra, Salvador, irás abrir. Se na cruz sempre me glorio, e no fim descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Se na cruz sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Boa noite. Eu me chamo Elizabeth Cecília Douglas Clyfen. Eu nasci e cresci na Escócia. E eu gostaria de contar um pouquinho da minha vida para vocês. Eu morava com os meus pais na cidade de Fife. E o meu pai, o Sr. Andrew Clyfen, era o xerife daquela cidade. Ele era um homem muito exemplar. Ele era querido por todos, uma pessoa muito amorosa, dedicada, uma pessoa muito boa. Mas eu o perdi muito cedo, quando eu ainda era criança. E eu era muito apegada a ele. Então, muito grande foi o meu sofrimento. Mas as minhas dores não acabariam por aí. Na mesma época, a minha mãe, senhora Ana Maria Douglas, também faleceu. Os meus pais foram os meus maiores exemplos na vida. Por isso eu me orgulho tanto deles. E por isso eu sinto tanta falta. E sendo ainda criança, sem eles, eu precisei me mudar para uma nova cidade, onde eu passei a morar com a minha irmã. Embora grande fosse a minha dor, a circunstância ser difícil, bem rápido eu me adaptei. Até porque a minha irmã me fazia lembrar muito deles. Ela levava uma forma de vida muito exemplar. E foi lá que eu aprendi a ajudar as pessoas carentes, aos doentes. Nós vivíamos daquilo que era extremamente necessário.
tudo que era demais, tudo que passava daquilo que precisávamos, nós dividíamos com os necessitados. Inclusive, nós vendemos a nossa charrete e os cavalos para esse fim, para ajudar os necessitados. Na comunidade, as pessoas me chamavam pelo raio de sol, porque eu sempre fui muito afetuosa e tinha uma grande curiosidade sobre mim. Eu sempre fui muito tímida e quieta, quase não falava. E é engraçado porque eu trabalhava na comunidade, mas também tinha uma característica que todo mundo conhecia em mim: o amor pela leitura. Eu simplesmente amo os livros. Eu gosto tanto de poesias que compus várias, inclusive a letra desse hino. Esse hino ele foi escrito num curto período de tempo para o meu irmão George Clayton. Por muitos anos, por muito tempo, ele esteve afastado do rebanho do Senhor, esteve longe, como ovelha perdida. E eu me lembro que eu chorava muito, eu orava muito ao Senhor. É doloroso quando quem a gente ama está afastado de nós. E eu sei que assim como eu, ainda hoje, muitas pessoas oram pelos seus, choram por aqueles que estão perdidos. Mas o meu irmão, depois de muito tempo, voltou para o rebanho. Glória a Deus. Ele voltou enquanto ainda dava tempo. Sim, enquanto ainda dava tempo. Infelizmente, não passou muito tempo e ele sofreu um trágico acidente, muito grave. Ele caiu de um cavalo e bateu com a cabeça em uma pedra. Sua morte foi instantânea. Embora a minha dor fosse muito grande, eu conseguia me alegrar no Senhor, pois a ovelha perdida que esteve fora do rebanho, ela voltou ao seu lugar enquanto ainda havia tempo. Mas uma delas se afastou.
Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é James Milton Black. Eu nasci no estado de Nova York. E aos 26 anos eu iniciei a minha carreira na música, na igreja em que eu frequentava, e essa igreja eu frequentava assiduamente. Compus vários hinos, mais de 1.500 hinos. E além desse talento com a música, eu ainda tinha algumas outras atribuições. Dentre elas, eu era professor da escola bíblica dominical e ainda era presidente da juventude. Mas um certo dia, em uma das reuniões na EBD, onde nós professores fazíamos a chamada e os alunos, eles tinham o costume de responder a essa chamada com um versículo, eu fiquei um pouco meio que perplexo quando de repente eu chamei o nome de uma garota e ela não disse nada. Então eu fiquei pensando, meu Deus, de repente me veio uma questão e eu fiz uma analogia com a chamada final do Senhor. Como seria se o Senhor naquele dia nos chamasse e nós não respondêssemos? Eu chamei aquela garota, irmãos, várias vezes e ela não respondeu. Aquilo foi algo impactante para a minha vida e eu não pude parar de pensar naquilo. E eu fui para casa pensando nesse episódio. E a minha esposa, quando eu cheguei em casa, de repente ela me chamou, James, e falou algo comigo que eu nem me lembro o que era. E num momento de tão perplexo, de tão tenso, eu não respondi a minha esposa. Mas Deus é fiel. Me veio um alívio, porque naquele momento, meus irmãos, eu peguei o inário da igreja, o qual eu ajudei a fazer, o qual essas 1.500 canções, algumas delas fizeram parte desse inário, e eu ali folheei o inário, folheava, eu tentava ver alguma canção que pudesse expressar aquele episódio, para que com minha oração em forma de canção, eu falasse com o Senhor sobre aquilo. Mas eu não achei nenhuma canção. Não achei nenhuma canção. Então veio uma voz bem dentro de mim, num tom de alívio, e disse assim: James, por que você mesmo não produz essa canção? Sim, James, componha essa canção. E aí, meu irmão, eu peguei uma folha de papel, peguei o lápis e comecei a escrever. Em menos de 15 minutos saiu uma canção com a qual eu orei a Deus. Uma canção que, além de tratar daquele episódio, além de tratar daquele momento tenso que eu vivi, essa canção também me motivou a, mesmo mediante lutas, tribulações, qualquer coisa dessa vida, meu querido, que tentar fazer com que eu não atenda o chamado final do mestre, ao tocar da última trombeta. Meu irmão, essa música sim me motivou, e hoje eu posso cantar dessa forma e dizer: quando se fizer chamada, lá estarei. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos repitos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizeste então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada,
dia tão glorioso quando o crente ressurgiu. E aos remidos dessa terra os saudarem do porvir. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então pra Cristo até o dia terminar. Eu falarei do seu amor por nós aqui. E lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Boa noite, irmãos. Meu nome é Russell Kelson Carter. Eu nasci em Baltimore, em um lar cristão, mas eu verdadeiramente entreguei minha vida a Cristo em uma reunião da Academia Militar quando eu tinha 15 anos. A partir desse dia, eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana que meus pais frequentavam. Eu me formei nesta academia, passei a ser capitão. Depois, o governante da Pensilvânia me chamou para ser ajudante nesta academia. Passei a ser professor de Química e de Ciências Naturais. Mas chegou um momento que eu estava me sentindo muito fraco. E quando eu fui fazer meus exames, constou que eu estava com uma doença no coração. Então eu tive que me afastar durante um período de 3 anos. Foi muito difícil para mim, pois eu gostava muito do que eu estava fazendo. Quando eu me afastei nesse período, eu fiquei sabendo de um pastor chamado Charles Cullis, em Boston. Esse pastor, ele falava sobre a cura pela fé. Eu então procurei e resolvi falar para ele a minha história. Ele ouviu a minha história e disse para mim, fez uma pergunta: você tem fé? Eu respondi a ele, sim, eu tenho. Então ele me disse, creia, pois tudo é possível ao que crê. Então neste momento eu me ajoelhei e fiz a seguinte oração: Senhor, curado ou não, eu dedicarei todos os dias da minha vida para a tua obra, para o teu serviço. Então, depois desse dia, eu tornei pastor da igreja metodista e minha saúde foi restaurada. Então eu resolvi fazer medicina, pois eu vi que foi um instrumento que Deus deu para que nós pudéssemos ajudar os próximos que estavam necessitados e enfermos. Por mais que eu tinha todas essas tarefas, eu amava a música. Então eu resolvi compor algumas canções. Eu compus 44 canções e ajudei com arranjos e melodias de mais 25 canções. Em uma delas eu confessei e declarei aquilo que eu sentia para Deus. Então, como ele mesmo disse, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E a partir desse momento, eu pude continuar firme nas promessas de Jesus. Fico pelo céu.
promessas não irei falhar. Vindo a tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Do Senhor Jesus, com amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Boa noite a todos. Eu sou Glória Gader, nasci dia 4 de março de 1942. Para ninguém fazer as contas, estou com 73 anos, com carinha de 15. Mas eu quero contar para vocês um pedacinho da minha história. Ao contrário dos meus irmãos aqui, amigos, muito bem representados, eu ainda estou viva com os meus 73 anos. E eu vivo uma vida a partir de uma crença sincera, que desde muito novinha eu aprendi a cultivar através do meu pai, que era pastor. E eu sou casada há muito tempo, desde 1962, com William Gader, talvez mais conhecido como Bill Gader. E junto com ele eu compartilho um compromisso mútuo de valorizarmos as coisas que não têm preço. Nós valorizamos as coisas que são para sempre. E como resultado da nossa união, dessa filosofia, a nossa união produziu mais de 700 canções, inúmeras gravações e prêmios, uma dúzia de musicais como esse, uma coleção de livros, além de uma família muito abençoada. E a grande inspiração para uma dos nossos hinos mais conhecidos foi também o primeiro. Ela veio numa fase muito difícil na nossa vida, na nossa igreja e no nosso país. Ela que foi eleita Canção do Ano em 1974, nasceu em um dia de Páscoa. Eu estava grávida do nosso terceiro filho e nós passávamos por muitos problemas. O Bill, meu esposo, ele se recuperava de uma doença muito séria. E eu estava muito preocupada sobre as condições do mundo em que meu filho nasceria.
Eu digo isso porque no final dos anos 60, os Estados Unidos passavam por crises. A cultura das drogas que estava sendo introduzida e, para mim, a pior delas, a teoria do Deus está morto. Por todos os lados diziam que Deus estava morto. Nas escolas e faculdades, na mídia, diziam Deus está morto. E para mim não era um momento muito bom para trazer uma criança ao mundo. Talvez como muitos aqui pensam hoje, né, em meio a um mundo tão caótico. Mas foi também nesse período que eu e Bill começamos a pensar e dizer, porque Cristo vive, nós podemos encarar o amanhã, erguer a nossa cabeça. Não sabemos amanhã o que vai acontecer realmente, mas de uma coisa nós temos certeza, que porque Cristo vive, nós podemos sim crer no amanhã. E hoje vocês vão conhecer na íntegra este hino. Vocês só cantam 2 estrofes, mas eu escrevi 3. E hoje vamos conhecê-lo na íntegra. Cristo está vivo. O nosso Deus está vivo. Amém? Enviou seu filho amado. Para quê?
Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Bom, eu me chamo George Bernard. Eu nasci em Ohio, mas ainda cedo mudei para Iowa. Realmente conheci o Evangelho foi em uma das reuniões do Exército de Salvação na cidade de Lucas, nos Estados Unidos. Inflamado pelo primeiro amor, eu sei que eu não sabia fazer outra coisa a não ser buscar pela palavra de Deus, a estudar e a me aprofundar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas na nossa vida nem tudo é flores. E com 16 anos, eu tive uma perda muito significativa na minha vida e muito dolorosa, que foi o falecimento do meu pai. Foi tão dolorosa, não só pelo fato de perder ele, mas pelo fato de tão novo, criar uma responsabilidade tão grande que seria cuidar da minha mãe e das minhas irmãs, que eram 4. Lembro que me encontrava em indecisões, porque ou eu estudava profundamente a palavra de Deus, ou eu saía de casa para trabalhar e sustentar a minha família. E sem medo de errar, eu tomei uma decisão. Resolvi aprofundar na palavra do Senhor. A cada dia eu fazia um devocional diferente. A cada dia eu buscava intimidade com o pastor da minha igreja. E a cada dia eu buscava estar mais perto das reuniões do Exército de Salvação. Lembro que mais tarde mudamos para Illinois. E lá encontrei a mulher da minha vida e me casei. Eu e ela fomos líderes do Exército da Salvação por alguns anos. Mas rapidinho chegou a época em que eu tive que largar a liderança, porque eu fui consagrado ao ministério. E a partir daí eu ia começar 40 anos da minha vida em conferências pelo norte dos Estados Unidos e Canadá. Irmãos, eu compus mais de 300 canções, mas eu sou lembrado somente por uma pelo povo americano. Essa canção hoje, tenho certeza, que tem conquistado o coração de muitas pessoas. Tem sido um sustento em meio às aflições no coração de cada um. Essa canção, ela surgiu quando eu fazia conferências por Michigan e Nova York. Mas também ela veio em um momento de aflição na minha vida. Momento de muita provação. Momento em que a única coisa que eu sabia questionar era: o que é a cruz? Eu questionava a respeito do que Paulo descreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 10, onde ele fala que ele deveria conhecer o sofrimento de Cristo e ainda participar com ele em sua morte. Quando eu entendi verdadeiramente o que significava isso, eu entendi que a cruz era o Evangelho. A partir daí, uma melodia soou em meus ouvidos, as palavras vieram um pouco embaralhadas, sem ordem, mas de acordo com que eu dobrava meus joelhos, buscava o Senhor para atender as minhas necessidades, o Senhor me ajudava a alinhar aquelas letras. Eu lembro que a primeira vez que eu apresentei essa canção foi em uma dessas conferências. Hoje eu sei que cada dia do meu ministério, o sofrimento de Cristo, ele tem abençoado a vida de muitas pessoas. E Deus, na sua infinita misericórdia, tem usado o sofrimento do seu servo através de uma canção para abençoar muitos irmãos. Se erigiu, dela o dia
fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Eu me alegro na cruz, sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na luz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém. Glórias a Deus. Glórias e honra seja dada ao Senhor. Amém. Como o pastor tinha dito que hoje é dia
de entregarmos os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Então eu queria que nós cantássemos mais uma vez no final dessa canção. E você que trouxe o seu dízimo e oferta, você pode adorar o Senhor com o seu dízimo e oferta, amém? O visitante fique à vontade, esse é o compromisso dos irmãos da igreja. O visitante fique à vontade. Enquanto nós cantamos, você pode ficar à vontade para trazer o seu dízimo e oferta. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero ser, levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, com a parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mais uma vez, se eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Amém. Estenda suas mãos aqui para frente. Vamos orar ao Senhor, agradecendo. Senhor Deus, nós te agradecemos pela fidelidade de cada irmão, que o Senhor tem nos abençoado. E 100% do que nós temos é do Senhor. Então nós estamos devolvendo 10%. Abençoe a família de cada irmão e que as bênçãos que estão prometidas sejam liberadas pela fidelidade e por reconhecermos que tudo que nós temos é do Senhor. Amém. Sem mais delongas, abre aí tua Bíblia. Lucas, capítulo 23, versículo 39. Lucas 23, capítulo 39. Quem achou diz amém. Sentado mesmo, não precisa se levantar. Só acompanhe comigo a leitura. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos defeitos mereciam, o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Senhor Deus, que os nossos corações sejam abertos e estejam disponíveis a ouvir tua voz. Que cada irmão que entrou aqui e tem sido abençoado com essas histórias, com essas canções, seja também constrangido pela maior de todas as histórias e pela maior de todas as mensagens. Que o Senhor fique à vontade em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos aqui um trecho de um diálogo de Jesus com dois ladrões no momento da crucificação. Esse diálogo, ele procede do momento em que Cristo está com seus discípulos na aula da saudade, que é ali a ceia do Senhor, na última ceia, onde Jesus reparte o pão e diz: esse é o meu corpo repartido por vós. Esse diálogo também, ele
procede o momento em que Jesus sobe até o Getsêmani, e lá ele ora a ponto do seu suor se tornar em sangue, aonde ele diz: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse diálogo também procede o momento em que os soldados romanos pegam Jesus e o levam direto à corte onde ele é julgado. Procede também o momento onde todos preferem Barrabás do que é o Senhor Jesus. Esse diálogo procede o momento em que ele é açoitado pelos soldados romanos, aonde o seu corpo ali em carne viva, sofredor, tem que carregar uma cruz em direção ao Calvário, e lá está ele. E quando eu olho para esse retrato, eu consigo enxergar 3 histórias e 3 canções. Quando eu olho para o retrato de Cristo, a cruz do centro e mais 2 cruzes, eu consigo ver ali 3 histórias e 3 canções. A primeira história e a primeira canção é a história de Cristo, a história da redenção e a salvação. A primeira história é a história da salvação para as nossas vidas. A primeira história está ali na cruz do centro. Ali está o Rei do Universo. Ali está o Deus Criador. A cruz do centro não simboliza Jesus como pecador, mas um Jesus que assumiu o pecado por nós. A palavra diz em Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito, maldito, todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz do centro, a canção do centro, é a canção daquele que se fez maldito pela minha vida e pela sua vida. A canção do centro é a canção que nenhum de nós poderíamos cantar, porque só alguém que fosse deveras perfeito, sem mácula, sem pecado, só esse alguém poderia cantar essa canção. E não havendo homem na terra que pudesse, Deus manda então o seu Filho para compor a maior de sua sinfonia, a redenção. Eis-nos aqui diante da canção da salvação. Ela soa nos 4 cantos deste lugar. E é por ela, e é ela que ouvimos a cada dia quando acordamos. A canção da salvação soa a cada manhã. A cruz não era somente o amor de Deus, mas a justiça de Deus. Ali era o palco da justiça e do amor, e ali eles se encontraram, e ali Deus provou que justiça se faz com amor. Ali está o Cristo com a sua história e a canção da salvação sendo tocada. Mas enquanto a canção da salvação é tocada, há um malfeitor do lado. Há um homem do lado que no versículo 39 que nós lemos, ele diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Se tu és esse Cristo todo aí que eles estão falando, se tu és o Messias ou ungido, salva-te a ti mesmo, pula fora da cruz e salve a nós também. Irmãos, não há nada pior que estar endurecido diante da graça. Ele estava ali diante da canção da salvação sendo tocada, para todo o universo ouvir, para o inferno escutar, e tudo que ele queria sair daquela cruz. Ele não entendeu quem estava do lado dele. Não há nada pior que estar com o coração endurecido diante da graça. Muitas pessoas estão perto da graça, mas longe da presença de Deus. Perto porque estão todo dia no culto, ouvindo a canção da salvação. Estão bem próximos, bem perto, mas não querem dar valor a ela. Por isso estão longe. Perto, porém longe. Aquele homem estava ali do lado de quem poderia dar a ele uma vida que vale muito mais a pena. Uma vida onde não há morte, onde não há dor, onde não há choro. E ele se preocupou em zombar de Jesus. O primeiro condenado queria se livrar do castigo e do sofrimento físico. Tem muita gente que quer se livrar de castigos, de sofrimentos, busca Jesus só para livrar de sofrimento. Jesus, eu estou sofrendo, então me tira dessa cruz, Deus, eu estou... Quem já ouviu isso? Vira e mexe, chega alguém, nossa, eu estou carregando uma cruz. Eu falo, irmão, eu estou carregando a minha, desde que eu aceitei Jesus. Não mudou. Tem gente que parece que uma vez está carregando uma cruz, outra vez está carregando outra, aí troca de cruz. Não, agora eu estou carregando uma cruz mais pesada. Não, irmão, mas é a cruz, é a vida. São as contingências humanas.
pode ser que um dia ou outro ela pareça mais pesada. Mas nós temos sobre os nossos ombros a certeza de que o fardo é leve e o jugo é suave, daquele que se fez canção por nós, daquele que tocou a sinfonia da salvação por nós. Não sei qual é o peso da cruz que você acha que está carregando, mas de uma coisa eu sei: o sofrimento de Jesus, ele garantiu para nós a certeza de que nada, mais nada, irmão, nada nesse mundo vai tocar na salvação que ele te concedeu. Nem a morte, nem as coisas do porvir, irmão, nem anjo, nem potestade, nem criatura alguma, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Irmão, a cruz pode parecer pesada para você, e às vezes parece para mim também, mas nada poderá nos separar do amor de Deus, porque foi mais pesada para Ele. E esse homem de repente diz: não, me livra do castigo físico, me livra do sofrimento. Ele não reconhecia a justiça que estava sobre ele, ele não reconhecia que ele era pecador, ele estava ali porque ele merecia. Olha, um problema sério do pecador é que ele nunca reconhece. O pecador dificilmente reconhece da sua condenação e da justiça que lhe está sendo imputada. Aquele homem não reconheceu que ele estava ali, porque a justiça que estava sobre ele era uma justiça que era atribuída aos ladrões da época, irmãos. E ele não era um ladrãozinho da época, não. Tá? Às vezes diz, o ladrão da cruz, não, ele era um ladrão porque roubou alguma coisa simples. Ele era ladrão porque ele é um perigo na sociedade. Naquela época, ladrãozinho não era crucificado, não. Para ser crucificado, tinha que ser perigo para a sociedade. Tinha que representar algo muito sério. Então, aquele malfeitor diz para Jesus assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele não reconhecia a punição que estava sobre ele. Ele não reconhecia. Tem muita gente que está precisando reconhecer que é pecador também. Tem muita gente precisando reconhecer isso, essa verdade. Ele não reconhecia a inocência de Jesus. Ele não reconhecia que Jesus era inocente que estava ali. Tanto é que o outro disse para ele: olha, você não entendeu? Ele não fez nada para estar aqui, não. Ele está aqui sem ter culpa. Amados, e isso é um mistério grande na cruz. Porque alguém inocente subiu o Calvário e deu a vida por nós. E aquele malfeitor não estava entendendo isso. Seu amigo precisou dizer para ele. Se é amigo ou não, não sei. Mas precisou dizer: olha, ele não tem culpa nenhuma. Não reconhecer a santidade de Jesus é não reconhecer o sacrifício substitutivo de Deus. Substitutivo. Deus nos substituiu na cruz, amém? Reconhecer a santidade de Jesus é reconhecer que nós fomos substituídos por alguém que era perfeito. Isso é suficiente para você? Saber que Jesus te substituiu? Saber que o que ele carregou nenhum de nós poderíamos? Aquele ladrão diz: Jesus, salva-te a ti e a mim. Ele via a possibilidade de salvação apenas para esse mundo. Ele queria sair da cruz. Talvez se Jesus o tirasse dali, ele nem se lembraria de quem Jesus era. Ele queria que Jesus fosse o meio pelo qual ele consegue a felicidade. Tem muita gente fazendo de Jesus meio pelo qual consegue a felicidade também. Não fala com essas palavras. Jesus é o meio. Talvez depois que Jesus te livra deste momento aí que você pode intitular de cruz que você está carregando, você nem se lembra mais dele. Por quê? Porque seus olhos estão muito voltados para este mundo físico. Esse ladrão só olhava para o mundo físico. Me livra daqui, me livra desse sofrimento, me livra dessa dor, me livra dessa angústia. Mas ao mesmo tempo, ao zombar de Jesus, ele estava dizendo que Jesus era um Messias fracassado. Porque o povo de Israel esperava um Messias político, irmãos. O povo de Israel esperava alguém que os livrasse da opressão romana. Esse não é o Messias que Israel esperava. O Deus pobre, encarnado, que pisava no chão sujo das cidades. O Deus que se sentava com os pecadores. O Deus que andava com a escória da sociedade.
esse não era o Messias que o povo esperava. Esse Messias é fracassado. E agora ele está aqui do meu lado morrendo. Não, irmãos. Essa não era a salvação que Israel esperava. Não era. E tem muita gente que, se a salvação não for para esse mundo, não serve. Tem muita gente na igreja hoje que, se a salvação não for para agora, não serve. Jesus estava dizendo com o seu ato: olha, ladrão, a minha salvação não é agora. Porque Jesus não respondeu a ele. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus não responde a zombaria. Ele estava zombando de Jesus na cruz. E Jesus não responde a zombaria. Ao não responder com silêncio, porque silêncio também responde, viu? Silêncio também responde. Jesus estava dizendo: olha, você não entendeu o que eu tenho para oferecer e quem eu sou. Tem muita gente esperando uma salvação só para hoje, só para agora. Se o Senhor não me der, não vale. Eu quero, Deus, eu quero. Sabe aquela criança no supermercado que vê lá a prateleira de Danoninho? Esses dias eu passei e tinha uma criança lá pulando, quase que ela caiu dentro dos Danoninhos. E a mãe: sai daí, meu filho, sai daí. Ele: eu quero. E a criança rolou no chão, foi para lá e para cá. Quase que eu cheguei e falei: sai dele em nome de Jesus. Meu Deus, mas estava uma coisa atribulada. E tem crente assim na igreja: não, eu quero. Se não for para agora, não serve. Se não for agora, não vale. Eu quero agora, eu quero. Gente sem maturidade cristã. Aquele homem estava querendo o aqui e o agora, uma salvação interesseira. Eu disse no primeiro culto que estava lendo esses dias na revista Veja, na capa da revista Veja, o título, talvez alguns dos irmãos até viram essa manchete, era O Poder da Ressurreição. A capa da revista Veja especial. E trazia embaixo como o grande dogma do cristianismo resiste até hoje no mundo tão cético. Esse era o foco da reportagem. O poder da ressurreição. Como o dogma do cristianismo resiste até hoje no mundo tão cético. Eu fiquei olhando, pensando na questão do repórter e falei: boa pergunta. Eu também me pergunto nisso às vezes. Também caio nessas indagações às vezes. Mas de repente eu fiquei lembrando desse ladrão da cruz e preparando essa mensagem, Deus me trouxe algo que clareou a minha mente. Porque o cristianismo resiste, irmãos. Porque embora esse malfeitor esperasse um Messias político, um Messias que resolvesse o problema aqui e agora, esse Messias não veio. Mas o grande interessante, a coisa mais interessante e mais extraordinária disso tudo é que a resposta de Cristo não é uma resposta política. Nós não temos um Salvador apenas para esse mundo. Paulo escreveu assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso o cristianismo resiste. Porque nós não esperamos um Deus só nesta vida. Então fique tranquilo que a sua dor terá fim. Ele prometeu que enxugará dos olhos toda lágrima. Talvez, baseado nessa promessa, a esperança cresce dentro de nós. Porque nós não esperamos em alguém que vai resolver o problema aqui e agora. Ele já resolveu para o resto da eternidade. Isso é tudo. Se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis. Se você só espera um Salvador para agora, para resolver seu problema de hoje, que amanhã já aparece outro, irmão, apaga as luzes, recolhe os instrumentos, fecha as portas. Guarde a sua Bíblia, irmão. Mas se você crê num Cristo que é para além dessa vida, que é para além dessas dores, fique firme, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da nossa glória. É a esperança da nossa glória. Ele pode muito bem resolver as nossas dores agora. Ele pode colocar a mão no teu coração e ir de encontro com o bálsamo e com a cura, sim. Mas o que Ele tem para dar é mais que isso. Nós cremos em um Cristo que é para além dessas dores e para além dessa vida. Por isso o cristianismo resiste até hoje.
porque o Cristo que nós esperamos nos garantiu vitória eterna. Amém? Irmãos, e enquanto o malfeitor de um lado estava zombando, o outro malfeitor reconheceu. E nós vemos aí, nós lemos aí que ele disse: lembra-se de mim quando entrares no teu reino, irmãos. Sabe o que é incrível? Que Jesus não se manifesta para qualquer um. Jesus não respondeu à zombaria do outro. No entanto, ele respondeu e se manifestou a esse malfeitor. E o que ele disse? Ele disse: pode deixar, vou lembrar. Fica tranquilo, de boa. Já gravei, eu não esqueço nada. O homem esquece, né? O homem faz promessa, esquece, eu não esqueço. Não. Ele olhou para o homem, imagino eu, já todo ferido. Isso mostra o amor e a graça de Deus, a ponto de estar todo ensanguentado e ferido, olhar para o ser humano e lembrar-se dele. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados, e quando eu vejo isso, amados, Jesus não disse isso para um homem influente, Jesus não disse isso para um homem poderoso, Jesus disse isso para um ladrão na cruz, para um malfeitor nos últimos segundos de vida. Você tem noção? Eu olho para isso e falo: Jesus, como que esse homem foi alvo da sua manifestação? Como esse homem atraiu o seu olhar e as suas palavras para que você dissesse para ele coisa tão grandiosa? Irmãos, quais eram as obras desse moço? Qual igreja que ele frequentava? Qual religião que ele tinha? Sabe o que eu aprendo com isso? Que religião não salva ninguém. As suas obras não salvam ninguém. Tem muita gente querendo ter a manifestação de Deus, buscando a manifestação de Deus nas obras. Mas as nossas obras, irmãos, não salvam. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. As obras daquele homem eram más. Elas tinham o levado até ali. Ele não tinha obras, irmãos. Às vezes nós ficamos tão preocupados, não é? Em ter obras. Ah, porque se eu ter obras eu serei salvo. Se eu fizer, eu vou fazer isso. Isso contraria o paradigma religioso do mérito. Talvez você está pensando assim: se eu fizer isso, eu mereço ser salvo. Mas não é assim que funciona. Tem até gente que diz que está pagando o preço para entrar no céu. Tem uma música, inclusive, que diz que está pagando o preço. Irmão, então risca a página que fala que Jesus morreu e pagou o preço por você. Se você é tão bom assim, a ponto de pagar o preço para morar no céu, você não precisa de Salvador, não. Mas sabe que para muitos, a vida cristã é uma vida de pagar preços, de sacrifícios. Enquanto a palavra diz que Deus não quer sacrifícios. Deus quer obediência. Para muitos a igreja é só uma imobiliária. O pastor é o agente imobiliário, né? E Deus é o dono do lote. Então se você vem, você paga a sua prestação e você está garantindo sua vida eterna. Tem muita gente pensando assim, que só de vir na igreja já está salvo, está tudo bem. Não, irmãos, não é por obras que o Senhor se manifesta a mim e se manifesta a você. Definitivamente não é por obras. Não é. Eu estou dizendo isso aqui porque tem muita gente precisando ouvir que já procurou Deus em muitas religiões. Tem muita gente aí procurando a manifestação de Deus, esse lembra-te de mim, no espiritismo, no catolicismo, na macumbaria. Tem muita gente procurando esse lembra-te de mim nas igrejas evangélicas e não acharam ainda. Está nessa busca por Deus e não encontraram. Mas qual é o segredo então? Qual é o segredo? Eu quero que a minha busca acabe. Eu quero dizer, lembra-te de mim e ter certeza que Ele de fato se lembrará de mim. Irmão, a busca, o segredo para que você encontre verdadeiramente e que o Senhor se manifeste a você está em Jeremias 29:13, não precisa abrir, eu vou ler. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração.
O segredo está em buscar com todo o coração. Não há frustração na busca quando a busca é de coração. Não há frustração na busca quando a busca é de coração. Talvez o que está faltando para a manifestação de Deus chegar até você é seu coração de fato se derramar e você falar: Deus, é de coração mesmo. Aí Ele vai se atentar. Não há frustração, amados, na busca quando ela é de coração. Enquanto você olha para um homem que está zombando de Jesus, que ele não reconhece e não se enxerga, há um homem de um outro lado que diz: olha, eu estou aqui porque eu mereço. Irmãos, ele disse algo, esse malfeitor disse algo que muitos de nós não temos coragem de dizer: eu estou aqui porque eu mereço. O problema sou eu. A razão da desgraça na minha vida sou eu. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. O que eu vivo é consequência do que eu plantei. O problema sou eu. E quando ele se enxerga e reconhece o pecado dentro dele, Jesus olha para ele. Esse é o segredo da busca. Porque quando nós nos enxergamos, nós dizemos: ai de mim. Ai de mim, ai de você, ai de nós que não somos isso tudo que as pessoas acham que nós somos, ai de você que não é isso tudo que parece ser, ou que as pessoas acham que você é, ai de mim, que não sou isso tudo que as pessoas pensam que eu sou, ai de mim. É o que ele estava dizendo. A manifestação de Deus começa no momento em que você consegue olhar para dentro de si e dizer: ai de mim. E nós sabemos que não somos perfeitos. Nós sabemos o quanto somos capazes de produzir mal. O quanto somos capazes de pensar mal, de desejar mal. E não fica achando que para isso você apenas tem que fazer uma caridade ali. Não, irmão. Fazer mal também é quando você deixa de fazer o bem. Porque no Evangelho de Jesus Cristo, aquele que não faz o bem também peca. Aquele que não faz o bem também peca, aquele que deixa de fazer o bem. Ah, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu vivo aqui, beleza. Não, irmão, se você deixou de liberar uma palavra para alguém, porque você tinha ressentimento com aquela pessoa, você podia ter feito bem e não fez. Quantas vezes você deixou de estender a mão para alguém, porque esse alguém no passado te magoou? Ah, mas eu não fiz mal para ele, eu só não estendi a mão. Oh, não fez o bem, então você pecou. É mais sério do que a gente imagina. E quando eu olho para isso tudo, esse ai de mim que ecoa na canção do arrependimento, quando eu olho para isso, eu enxergo quem eu sou. E esse ladrão podia ser terrível, irmãos, mas ele tinha algo que Jesus valorizava, sabe o quê? A sinceridade de dizer: o problema sou eu. Jesus quer isso de muitos aqui nessa noite. A sinceridade de dizer: o problema sou eu. Porque quando eu me enxergo, eu me recuso a viver uma vida de aparências. Jesus não quer que você viva uma vida de aparências, amém? Aqui. Jesus não quer que você viva uma vida de aparências. E uma ilustração que eu ouvi certa vez, que define muito bem o que é essa busca pela manifestação de Deus nas nossas vidas, é um discípulo e um mestre. Certa vez o mestre estava com seu discípulo, o discípulo disse para ele: como eu faço para conhecer, para encontrar Deus? Então o mestre, eles estavam à beira de um rio, o mestre pega o discípulo e joga ele no rio, e o rio era fundo. O mestre deixou ali o seu discípulo, mas na hora que o discípulo submergiu, o mestre pegou o pé e colocou na cabeça do discípulo. E o discípulo ali debaixo da água, e o mestre pressionando a cabeça dele para ele não respirar, e ficou ali alguns segundos, até que ele submerge e respira fundo. E quando ele toma aquele ar salvador, o mestre pega as suas mãos, coloca sobre a cabeça do discípulo e afunda ele de novo. Aí o discípulo já estava meio frustrado: o que é isso que está acontecendo? Aí ele fica lá debaixo de água alguns minutos, e de repente ele volta e toma aquele ar salvador, porque o mestre havia tirado a mão da cabeça dele, e ele falou: agora tem alívio. Não tem. O mestre vem mais uma vez e lança ele debaixo d'água. Aí ele pensou: agora eu morri mesmo. E ele está lá, desesperado,
pensando o que está acontecendo comigo, o que o mestre está fazendo, será que ele quer me matar? Aí de repente ele volta mais uma vez, pela terceira vez. E o mestre puxa ele pela sua roupa, coloca ele na margem e ele começa a respirar ofegante sem entender. O que aconteceu? Ele disse: o que você fez comigo? Eu só estava perguntando como eu faço para encontrar Deus. E você quase me mata afogado aqui neste rio. E o mestre disse para ele: você só vai encontrar Deus quando a sua busca por Ele for igual à busca pelo ar que você acabou de buscar, toda vez que você levantava e submergia as margens. Você só vai encontrar Deus quando Ele for importante para a sua vida, assim como esse ar foi. Porque nós só pensamos que Deus é importante quando estamos no último suspiro. Nós nos esquecemos que Ele é importante todos os dias da nossa vida, irmãos. Porque sem ar você não vive. Não é só quando você é mergulhado e submergido sobre águas. Não, quando você acorda de tarde, à noite, a todo instante, o ar, o fôlego, o Espírito foi soprado. E assim como esse ar é importante para você, quando Deus passar a ser na mesma medida, você vai encontrá-lo. E de repente Deus será ainda mais importante que o ar, porque nós podemos viver sem ar eternamente com Ele, mas jamais sem Deus. Não dá para viver sem Deus. Não dá para viver sem Deus. Para quem Deus se manifesta? Deus se manifesta para quem o busca de todo o coração. Para quem entende que Ele é mais importante que qualquer outra coisa. O problema não está na busca, irmãos, quando ela é de todo o coração. Não há frustração. Feche os seus olhos. Muitas pessoas às vezes têm buscado Deus, até no mundo. Muitas pessoas têm buscado a Deus, mas de forma tão inconsequente. E Deus quer uma vida intensa com Ele. Deus quer dia a dia. Deus quer o tempo todo com você. E é isso que Ele quer. Ele quer que Ele seja, como diz aquela canção, que o Senhor seja o ar que eu respiro. Ele quer isso. E eu quero nessa noite, enquanto todos estão de olhos fechados, saber se entrou alguém aqui que necessita que a busca encerre hoje. Talvez você tenha buscado em muitos lugares a manifestação de Deus, mas não achou. Talvez porque você ainda não encontrou a redenção, o Filho dele, Cristo. Talvez hoje você diz: eu quero aceitar a Cristo. Eu quero fazer parte dessa família. Eu quero me render ao Senhor. Se existe alguém aqui que quer responder a canção da redenção, a canção da salvação, se você hoje quer dizer: Jesus, eu quero te buscar de todo o meu coração, e eu sei que eu vou te encontrar. Se há alguém aqui, enquanto todos estão com os olhos fechados, que necessita, crê que precisa de todo o coração de Cristo, e quer aceitar esse som que ecoa dos quatro cantos, a salvação, levante suas mãos. Se existe alguém que quer aceitar a Cristo hoje, se você hoje quer dizer assim: não, a minha busca acaba por aqui, eu encontrei Jesus, é o que eu preciso. Amém? Você pode, tem mais alguém? Levante suas mãos, porque nós queremos orar por você. Aí de onde você está, põe a mão no seu coração neste momento. Senhor Jesus, eu peço, ó Pai, que a busca pela Tua manifestação se encerre hoje na vida de quem levantou a mão como sinal de que quer recebê-lo. Deus, que a fome e o desejo por Ti possa aumentar a cada dia. Deus, e que, como aquele homem disse: lembra-te de mim. Que esse nome seja escrito no Teu livro, para que o Senhor possa também se lembrar dele. Deus, que a salvação verdadeira, aquela que vem só de Ti, possa fazer morada. E que nós, Pai, a cada manhã possamos desejar ao Senhor, assim como o ar que nós respiramos, e buscarmos a Ti, para
para que o Senhor se manifeste a cada dia em nós. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Antes de passar a palavra para o pastor, eu queria aqui agradecer aos irmãos que tanto lutaram, né, para estar aqui. Tem gente que acha que o louvor só tem bônus, né? Tem gente que gosta de ficar aqui na frente porque parece que tem bônus demais. É porque não conhece o ônus. E é muito ônus. E eu quero agradecer para cada irmão que esteve aqui. E eu fico feliz de dividir o ônus com eles. A Bíblia diz que nós temos que dar honra a quem tem honra. Então, se você puder aplaudir, agradecendo ao Senhor pela vida desses irmãos que estão aqui adorando ao Senhor, dando o seu melhor. Porque entenderam que o melhor é para Ele, não é para mais ninguém. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Ele mesmo seja toda a honra e toda a glória. Que essa mensagem que foi ministrada através das canções e também da reflexão possa despertar o seu coração para uma tomada de decisão, para uma vida realmente deixando Cristo ser o centro e onde você reconheça tudo que Ele fez por você, não só o buscando pelas necessidades terrenas, mas principalmente pela promessa dele de vida eterna para nós. Você que tomou nessa noite uma decisão recebendo a Cristo na sua vida, nos procure, nós queremos orar por você, queremos também anotar o seu nome para te acompanhar nesse processo, nessa caminhada. E você que desejar voltar outras vezes, que está nos visitando essa noite, saiba que você será sempre bem-vindo. Que o Senhor possa abençoar grandemente o seu coração. Se coloque de pé, nós vamos orar encerrando neste momento a nossa reunião. E o culto certamente seguirá enquanto você caminhar para sua casa. Continue cultuando ao Senhor na sua semana. Que em tudo o nome de Deus seja glorificado. Te louvamos, Deus, por tudo que aconteceu aqui. Agradecemos pelo serviço desses músicos que foi prestado ao Senhor e que também muito abençoou as nossas vidas. Continue abençoando a instrumentalidade de cada um deles, o talento, que o Senhor possa sempre renovar no coração deles a alegria de colocar tudo isso à disposição do Senhor. Abençoamos cada vida, cada família aqui representada também nessa noite. Cada um que veio aqui, cremos que não vieram para assistir só o musical. Vieram principalmente para buscar comunhão com o Senhor. Que eles possam retornar aos seus lares saciados pela Tua palavra e despertados e desafiados para viver contigo. Nós abençoamos os Teus filhos nessa semana que se inicia, na tomada de decisões, Senhor, os caminhos, das escolhas que viemos a fazer. Queremos contar com o Senhor, com a Tua graça, com a Tua direção. Abençoe os Teus filhos. Eu ministro sobre eles o Teu favor, a Tua bênção e peço o Teu sustento e direção, Senhor. Sustenta o nosso coração para não pecarmos, para não nos distanciarmos de Ti, mas sempre olharmos para a Tua cruz e para a Tua verdade. Esse é o nosso desejo, Senhor. Igreja, que a graça gloriosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te dê uma semana de vitória em Cristo Jesus.